estão? Espero que bem, eu estou bem. Estou aqui, achei um cantinho aqui fora de casa. Tá bem calor hoje, bem abafado, acho que vai chover. E quero fazer um relato de parto hoje. Vou começar fazendo da minha pequenininha Sofia, porque é o que tá mais quentinho, né? E vai ser bem legal. Aqui tá ela pertinho de mim. Gente, ela não quer mais ficar deitada, a gente deixa ela deitadinha, ela fica forçando, quer sentar. Aí levantei um pouquinho o carrinho, tá bem tranquilo ali, bem faceiro. Então assim, a gente tinha já a Suelen e o Samuel, e pra mim estava ótimo, o casal estava ótimo. O meu esposo começou a pedir mais um bebê. As crianças já pediam, né? Como acho que toda criança, difícil a criança que não pede um maninho, uma maninha, né? E o meu gurizinho, quando começou a entender ali, tava com uns 4 aninhos e pouco, começou a falar em que ele queria um maninho, uma maninha. E eu explicava pra ele que não, pra minha menina também, que eles já eram suficiente pra nós e que nós tava feliz com eles e era só eles. E, enfim, meu esposo começou a falar em ter outro bebê. E foi conversando comigo e conversando. E as crianças também ouviam ele falar. E me convenceram a ter outro nenê. Olha a alegria dela. Né, Sofia? Se não fosse o papai e os manos, né? Né, meu amor? Adi, assim você nasceu. É, princesa da mãe. Princesa. Isso. Princesa Sofia. Então, assim, a gente então decidiu que ia ter um bebê. E outubro de 2020, a gente fez a Sofia. E então foi muito assim inesperado para mim, porque eu já tinha formulado na minha mente que seria os dois que eu já tinha, né? E tava ótimo. E de repente tudo aquilo na minha cabeça começou a vir, e que eu ia ter outro bebezinho e que ia ser uma novidade para mim novamente, que o Samuel já estava com 4 anos, quase 5, ele fez 5 em janeiro, e era uma novidade novamente, né? Eu ali comecei a pensar no nenezinho em si, que eu ia ficar barriguda de novo, e tudo foi vindo à minha mente. E então, em outubro eu engravidei. E começou, né? Passou um mês ali, tudo numa boa. Eu não... Até completar um mês eu fico numa boa. Quando completa um mês eu começo o sofrimento. Mas é um sofrimento recompensador, né? Tá, então, enfim. Eu vou contar pra vocês o relato do parto. Sobre a gravidez a gente fala em outro vídeo pra não ficar extenso demais, né? Então tá. A Sofia nasceu em dia 3 de julho de 2021. E então foi assim. Eu ia fechar 40 semana no dia 29 de junho, que ia ser na terça-feira. Dia 31, então seria na quarta. Dia 1º, quinta. Dia 3 foi sábado. E eu fechei as 40 semanas e eu tinha consulta na segunda-feira. Terça eu ia fechar as 40 semanas. Fui na consulta e eu já, desde 7 meses ou 6 meses e meio, eu já sentia aquelas contrações de treinamento, né? Que às vezes em quando dá. E do meu gurizinho foi assim. Minha menina, a primeira, eu não tive assim muitas essas contrações de treinamento. Começou já bem pro final. Mas do meu menino, eu lembro que eu tava com 6 meses de gravidez e eu já sentia as contrações de treinamento. Então, da Sofia foi assim. 6 meses, 5 meses e pouco, às vezes em quando acontecia de eu ter alguma contração de treinamento. Mas bem tranquilo. Aquela cólicazinha e aquela apertadinha nas costas. Pra quem já teve bebê, sabe como é. Então tá, bem tranquilo. E
eu tava ali, ia fechar as 40 semanas e eu tava bem tranquila. Eu fui na consulta e o médico me mandou pra ir pra maternidade pra fazer um MAP. E eu questionei ele pra que seria, porque das outras duas crianças eu não fiz o MAP. E ele me disse que seria só pra ver se o bebê estava entrando em sofrimento fetal, em coisa assim, pra analisar o batimento cardíaco do nenê e pra ver se eu tinha alguma contração. Tá, eu não quis. Eu vim pra casa bem braba, na verdade, por outras coisas que aconteceram lá. Bom, acho que eu vou contar pra vocês, porque na verdade a gente passa por algumas situações quando a gente não tem conhecimento das coisas. E como dessa gravidez eu busquei conhecimento, eu sabia que era um direito da mulher não aceitar toque durante as consultas. E eu não sabia disso. Do Samuel, né, meu menino de 5 anos, todas as consultas era realizado toque. Mas como eu não tinha conhecimento, eu achava que aquilo era normal. Daí dessa vez eu sabia que isso não era necessário. E quando eu cheguei lá, como eu tava tendo alguma contração que outra, bem espaçada, nada assim de eu saber que tava entrando em trabalho de parto, eu não quis fazer o toque. E o doutor não gostou muito. E fica um alerta para as mulheres que isso não pode ficar assim. Se acontecer contigo de você ser maltratada numa consulta ou xingada, qualquer coisa que você veja que saiu fora de um respeito, a gente tem que falar, a gente tem que denunciar. Para isso tem enfim. Aí aconteceu o quê? Eu falei pra ele que eu não queria fazer o toque e ele não gostou muito. A Sofia tá rindo, gente. Olha, rindo alto. Sofia, que tu tá rindo? Então, quando eu falei pra ele que eu não queria fazer toque, ele não gostou muito. E me ficou mais rude, que me fechou a cara, ficou bem rude. E me aplicou que ele queria fazer toque pra ver se o nenê tava na posição, não sei o quê. E pra ver se o nenê tava ali, na posição certa, e quis me aplicar. Eu fiquei quieta em respeito, porque a gente às vezes vai discutir, não vale a pena, né? Aí ele me mandou fazer o mapa e foi bem rude de falar assim, ai, porque é pra ver se o neném não tá com sofrimento fetal. E se tu tá tendo contração ou coisa assim, porque vai fechar as 40 semanas. Eu vim pra casa, a gente não fui no hospital. Isso era de manhã, eu entrei em contato com a enfermeira do postinho, que eu tinha o WhatsApp dela, e falei pra ela se eu podia ir lá, e ela disse que eu podia, eu fui lá. Fui lá e marquei uma avaliação com ela assim na hora, passei pra sala dela e contei pra ela o que aconteceu. Ela disse que não foi certo da parte dele, que ele não podia ter agido daquela maneira, porque a mulher não é obrigada a querer toque, a gente não é obrigada a aceitar, você pode dizer não. E ela pegou e depois que eu saí de lá, ela ligou lá para a secretaria de saúde e contou o fato, e eles passaram o número da ouvidoria para mim, que se eu quisesse ligar para lá e falar o que tinha acontecido, eu podia ter ligado e falado o que tinha acontecido. E a gente tem que denunciar essas coisas, sabe? A gente tem que falar, porque a mulher hoje em dia é tratada como se nós fosse fraca, se nós não fosse capaz, sabe? A gente tem as fragilidades, tem, mas a gente é capaz de gerar, a gente é capaz de parir. E eu não sou contra a medicina, jamais. Sou muito a favor. Meu sonho sempre foi trabalhar na área da medicina. E acho muito lindo esse trabalho. Mas assim, ó, eu acho que a gente tem que andar em conjunto, sabe? Porque
A gente tem que entender o que é natural e o que é da natureza humana. E a medicina eu acho que tá aí para intervir quando a natureza humana não dá conta, sabe? E daí eu fui lá, conversei com ela, ela escutou o bebê, tava tudo bem, tudo numa boa. E ela disse assim pra mim, olha, agora é protocolo, a gente fecha as 40 semanas, a mulher é encaminhada para a maternidade para fazer o MAP e também para a indução do parto. Eles não deixam passar mais de 40 semanas. Gente, na hora eu fiquei chocada com isso, sabe? Porque não tinha problema nenhum com o bebê. Eu não tava em trabalho de parto efetivo, né? O bebê tava com batimentos normais, a minha pressão tava normal, sempre foi 10/6, tava normal, 10/6. Não tinha por que induzir o parto. Aí eu disse pra ela assim, olha, os outros 2 que eu tive, eu entrei em trabalho de parto naturalmente. Não quero indução de parto, eu não vou ir no HCI, porque eu não quero indução do parto. E ela disse, olha, se você não quer ir, aí fica na tua responsabilidade, só que eu preciso te encaminhar para lá. E daí eu disse, tudo bem, então faça isso. Ela me deu um papel de encaminhamento que o médico já tinha me dado e disse, olha, em todos os casos, vai lá para ver como é que tá o nenê, faz o mapa e coisa. Mas eu não quis ir, porque eu sabia que se eu fosse, gente, como eu tava fechando 40 semanas, eles iam querer me induzir o parto e eu não queria isso. Porque eu estudei muito dessa vez, procurei saber muito até. Quero falar um pouquinho mais para vocês sobre isso, quem sabe em outro vídeo, com quem que vocês devem e podem buscar informação, que me ajudaram muito a entender várias coisas. E eu sabia que isso não era certo, porque assim, gente, quando o bebê tá pronto para nascer, quando ele tá formadinho, certinho, que nem é usado o termo maduro, ele vai produzir hormônios e vai mandar para o corpo o sinal de que o corpo tem que entrar em trabalho de parto. E o corpo nosso, da mulher, e o bebê vão trabalhar junto para esse trabalho de parto começar e dar o andamento, sabe? Aí o que fiz? Fiquei em casa. Isso foi na terça-feira. Quarta-feira tudo normal. Para amanhecer quinta-feira, eu levantei normal, fui no banheiro. Quando eu me limpei, tinha começado a sair o tampão. Tampão, para quem não sabe, é uma gosma, na verdade. Que nem eu ouvi uma mulher doula falar que é uma coisa que nunca saiu da tua... Pip, pip. Nunca saiu daquele lugar lá. É isso aí. É tipo bem mesmo como uma clara de ovo. E até o cheiro tem cheiro de clara de ovo, sabe? Aí saiu bem clarinho, bem transparente. Aquele tanto, daí depois eu fui mais algumas vezes no banheiro de manhã, saiu de novo mais um pouquinho e parou. E eu comecei a ter mais seguido, assim, aquelas contração de treinamento que se chamam pródromos. E, gente, eu estudei muito, tanto assim, pra mim dizer pra vocês, que eu tinha escrito, eu até vou mostrar pra vocês, quando eu for falar sobre a gestação, um caderno sobre todos os pontos do trabalho de parto. Eu tinha escrito. Então eu sabia que era assim que ia começar o trabalho de parto. E começa com os pródromos. E isso é assim, uma contração a cada 1 hora, a cada 50 minutos, a cada 40 minutos. É assim, bem espaçada mesmo. E é muito tranquila, é uma cólicazinha e um desconforto na lombar. E assim foi na quinta-feira. Outra coisa que aconteceu foi que eu comecei a sentir meu intestino desprender, porque na verdade nos últimos meses ali eu tava sofrendo de constipação, muito horrível. E na quinta-feira eu já consegui ir aos pés bem normalmente assim, beleza. Bom, passou quinta, chegou sexta-feira, passou quinta de noite, né? Ali também eu sentia de noite. Chegou na quinta-feira, pra amanhecer sexta-feira, eu levantei e fui ao banheiro novamente. Quando eu me limpei, saiu bastante tampão. Dessa vez um pouquinho mais amareladinho. E tinha tipo uns fiozinhos assim de sangue, sabe? Como se fosse umas veiazinhas assim, bem ralinha.
E, e saiu bastante. Umas 2, 3 vezes que eu fui no banheiro saiu bastante, que eu tinha que limpar várias vezes. E por fim, depois que parou de sair, começou a sair sangue. Seria algo pra gente se apavorar, né? Mas como eu tinha estudado, como eu disse pra vocês, gente, o conhecimento, a gente estudar sobre um assunto, sobre alguma coisa, liberta a gente. Liberta a gente de medo, liberta a gente de ter ansiedade, de se preocupar, sabe? É algo que liberta realmente a gente. E eu já sabia que aquilo era super normal, sabe? Porque na minha primeira gravidez, quando estourou a bolsa, porque saiu o tampão, tudo, mas quando estourou a bolsa, que começou a sair um pouco de sangue junto, eu fiquei apavorada na primeira gestação. Eu já tava lá no hospital, né? Mas assim, eu não entendi aquilo. Por que tava saindo sangue? Eu já tava preocupada, achando que tinha acontecido alguma coisa com o neném. Enfim, dessa vez eu sabia que era super normal. E saiu aquele sangue como uma menstruação, assim, um sangue bem vermelhinho. E eu já sabia que era super normal, que é um sangue que sai pelo fato de ter saído do tampão, que ele é preso ali, né, na parede ali do colo do útero. E quando ele é desprendido, sai aquele sanguinho porque ele tava preso. Então, super normal, eu fiquei tranquila. Aquele sangue continuou saindo um pouquinho assim, eu já tava usando absorvente ali nessas alturas. Eu já tava usando absorvente ali naquela altura, né? E tava bem tranquilo. Foi passando aquele dia e na sexta-feira as contrações ficaram mais apertadas. Já era bem perto, assim, 40, 50 minutos de diferença entre elas, né? E estavam mais forte um pouco. Aí passou aquele dia tranquilo, lavei o cabelo, deixei com creme, arrumei o cabelo da minha menina, o meu menininho foi pra escola, e eu ali tranquila, lavando roupa, estendendo a roupa, organizando. Tava bem tranquila, sabendo que tava iniciando, mas que tava tudo normal. Chegou a tardinha, fui buscar meu menininho na escola, depois chegou a tardinha, meu esposo chegou, eu falei pra ele que eu tava assim, né, mas que tava tudo dentro do normal, não falei assim que eu tava entrando em trabalho de parto, pra não assustar, pra ele ficar tranquilo, né. E foi passando, chegou a noite, a gente ali junto, eu sofrendo muito de azia, muita mesmo azia. Eu louca pra tomar um mate com ele, não conseguia tomar, muita azia mesmo. E foi passando aquela noite ali, quando a gente foi deitar, eu acho que era umas 9h30, 10 horas por aí. A gente deitou, tava friozinho. E a gente deitou e eu não consegui dormir. A gente, eu fiquei ali deitada. Meu esposo dormiu e de repente eu disse pra ele: amor, eu vou levantar, vou ir pro chuveiro, porque tá ruim de ficar na cama. Isso era mais ou menos quase 1h da manhã. Aí eu levantei, fui pro chuveiro, ele me perguntou se eu queria que ele levantasse e fazer fogo no fogão a lenha. Eu disse que sim, mas que depois que eu saísse do banheiro. Fui pro banheiro, fiquei, eu acho que uma meia hora, uns 40 minutos e não quis ficar mais lá no chuveiro. Daí saí, me vesti. Ele levantou, fez fogo no fogão a lenha. E na frente do fogão a lenha tinha um tapete assim. E ficou um pouco ali comigo e de repente ele não aguentou o sono e foi deitar. Mas nisso ele tinha me perguntado como é que eu tava. Eu disse, olha, eu tô bem. Tá tudo normal, tá indo normalmente e eu tô bem. Daí, então eu fiquei ali na frente do fogão. Tava frio. Aqui no sul é muito frio ali na época de junho, julho é época de alto inverno já. E eu ali, fiquei ali na frente do fogão a lenha. E aquelas contrações, né? Começaram a ficar diferentes, já tava em outro patamar. E eu notei que quando eu sentava, no intervalo da contração, eu sentava, quando vinha a contração de novo,
doía bastante. Se eu deitava também. No momento que a contração ia vir, doía bem mais do que se eu tivesse ficado em pé. Aí o que eu pensei? Vou ficar de pé. Só que, gente, isso era madrugada. E o sono começou a bater. E eu não aguentava mais de tanto sono. E não tinha como voltar atrás. Não tinha como dar um pause, vou parar um pouquinho para descansar. Não tinha. Tava ali naquela situação e só ia ir para frente. E era a cada passo uma contração. Eu não me detive a contar em quanto tempo, porque também estudei que a gente fica menos ansiosa se a gente não conta de quanto em quanto tempo. Então eu não me preocupei com isso. Deixei meu corpo trabalhar, vinha a contração, eu aceitava a contração, relaxava meu corpo, ajudava com a respiração, soltava, deixava acontecer. Conversava com a Sofia ali sentia o movimento dela, ajudando, empurrando na hora da contração, se movimentando. Nós duas, gente, em conjunto, foi maravilhoso, assim, sabe? Eu ter o conhecimento de como que ia acontecer o trabalho de parto e eu saber que o que eu estava sentindo era já aquele trabalho evoluindo e assim, sem comparação, sabe? Dos outros dois que eu tive. E foi passando e a hora passando e eu ali e o sono batendo. O sono foi a pior coisa, porque chega um ponto que a canseira é tanta que tu não sabe o que fazer. O teu corpo quer dormir, mas no mesmo instante ele tá ali trabalhando e não tem como voltar atrás. E só vai pra frente. E eu ali então, naquela soneira e aquelas contrações, uma atrás da outra. E foi passando, e eu ia no banheiro e via que tinha alguma coisa, estava saindo algum fluido, alguma coisa, não era sangue, não era mais o tampão, era assim, eu sentia muito úmida, assim, a região muito úmida e tava ali. Daí foi passando e eu caminhava, eu me agachava, tentei várias posições para mim ficar na hora da contração, mas a que mais deu certo foi meia agachada. Não foi bem agachada e não era de pé, era no meio caminho. Daí era o que mais serviu para mim, sabe? E foi passando a hora, era umas 5h30, minha menina acordou, perguntou se eu tava chamando por ela. Eu disse, não, filha, a mãe não tá te chamando. Ela disse, não, é porque eu escutei tu falar Su. Mas não era que na hora da contração eu soltava aquele som, sabe? E tentando não fazer barulho alto pra não acordar eles, né? Mas saía, algum som saía, não tinha jeito. Aí eu disse pra ela, não, filha, não era isso, pode voltar a dormir, é muito cedo ainda e a mãe tá aqui, vou ficar aqui. Ela ficou bem feliz em saber que tava começando já efetivamente, que o neném ia nascer. Mas ficou assim, eu percebi que ela ficou com dó de mim, né, preocupada de me ver ali, mas eu acalmei ela, disse pra ela ir deitar e ela foi e já logo tava de novo a contração e eu ali. E a todo momento eu orando, falando com Deus, sentindo a presença de Deus ali comigo e lembrando todas as frases que eu tinha escrito, que eu vou falar sobre isso em outro vídeo, frases que eu escrevi para mim mesmo, de que eu era capaz, de que meu corpo ele era perfeito e a natureza ia trabalhar perfeitamente, que o meu corpo estava em conjunto com o meu bebê, os dois iam trabalhar junto para ela nascer. E eu estava realmente tranquila, não estava com medo, aceitava aquela dor quando ela vinha, aquela contração, não rejeitava, não ficava pensando, ai meu Deus, outra tá vindo, não, eu aceitava, deixava vir, e cada vez que passava uma contração eu pensava, é menos uma, minha filha logo tá aí.
E foi passando. Chegou umas 7 horas, meu esposo acordou, 6h30, 7 horas. Ele acordou, levantou e fez o mate dele, que ele gosta de fazer de manhã, sentou lá comigo. E eu caminhando de pé, não conseguia sentar, não conseguia deitar, e o sono batendo. Já tinha tomado café, já tinha comido umas bolachinhas e tomado café e não resolvia nada, o sono era implacável. Ele levantou e disse pra mim: amor, mas o que tu me diz? O neném vai nascer? Quando que vai nascer? Eu disse: olha, Matheus, eu não sei te dizer quando que vai nascer. Vai nascer, talvez hoje, talvez amanhã, semana que vem, mas eu, né, na tentativa de deixar ele mais tranquilo, porque eu queria mais era que nascesse para acabar logo, né? Mas eu sabia que era um processo, que ia ter que passar por aquele processo. Aí ele disse: então eu vou sair para fora, terminar de arrumar o carro, que nós estávamos com o carro tinha estragado, e eu vou terminar de montar o carro ali para nós, se precisar ir pro hospital, já tá pronto. E eu, então vai. Nisso acordou minha filha, depois acordou meu menino. E quando o meu menino acordou, eu já tinha explicado para ele, né, que a mãe ia passar por aquela dor para o neném nascer e a mãe ter dor, mas que a mãe não ia estar sofrendo, a mãe ia estar feliz. Por mais que eu ia estar sentindo aquela dor, eu ia estar feliz porque o nosso bebê ia nascer e tal. Eu tinha explicado para ele. Mas quando ele acordou e me viu assim, sentindo aquela dor e coisa, ele ficou um pouco nervosinho, né, normal. E eu deixei eles na sala, pertinho do fogão, e fui pro quarto sozinha, né? Porque eu pensei, se eu ficar ali, eles não vão conseguir assistir, vão ficar preocupados comigo, e vou pro quarto. Fui pro quarto, meu marido, a Sophie tá reclamando, quer dormir. O meu marido trabalhando lá fora e tava frio, gente, tava bem frio mesmo. Ele lidando no carro e eu fui pro quarto, liguei o aquecedor e fiquei lá, caminhando, orando, escutando louvor, lendo as palavras que eu tinha escrito para mim, as frases. Nós tinha escrito várias declarações para Sofia, bem-vinda Sofia, e várias coisas eu tinha escrito e tava lá, ficava lendo, ficava meditando, lembrando de que ia dar certo, memorizando isso, pensando positivo, pensando que meu corpo estava fazendo tudo o normal para que o momento dela nascer fosse chegar. E eu fui ficando ali. Passou a hora, passou as horas, chegou o meio-dia, não fui nem lidar com panela nenhuma, Deus me livre, não queria ver nada na minha frente. E quando foi de manhã, eu vi que aquela dor, ela mudou de patamar. Eu notei que estava em outro estágio já. E daí, dali em diante, foi só aumentando a dor, a intensidade da dor. E chegou meio-dia, as crianças estavam ali, o meu esposo comprou coisa para eles comeram e não estavam com fome, estavam ali quietinhos dele. Minha filha me atendia, eu chamava ela: me dá água, me dá isso, me dá aquilo, enche minha garrafa. E eu, vai água, gente, eu tomei tanta água. E tomei café de novo para ver se passava o sono, e nada de passar sono nenhum. E era muita água que eu tomava. E ela me atendia, me buscava pra mim. Volta e meia meu esposo entrava pra ver como é que eu tava. Não, eu tô bem, tá tudo tranquilo, tô bem, vai dar certo. Ele ficava indignado comigo, porque como que ia dizer que tava tudo bem? Mas tava bem, tava tudo normal. Enfim, foi passando o tempo e aquela contração, nossa, eu só queria que terminasse. Aí o que aconteceu? Eu comecei a orar, dizer pra Deus: Senhor, não deixa passar das 5 da tarde. Isso era meio-dia. Não deixa passar das 5 da tarde, por favor, eu não aguento mais. É muito sono, é muita canseira, sabe? Assim, ó, chega um ponto, a exaustão do corpo, que parece assim que tu não vai conseguir aguentar, se for muito, 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 muito longo aquilo. E eu comecei a pedir para Deus: Senhor, não deixa passar das 5 da tarde. Me dá essa bênção de que ela nasça hoje, antes das 5 da tarde, porque eu não aguento de sono e nada passa. Eu tomo café, não passa, eu não consigo comer, eu tô, sabe, eu tava assim, e era uma atrás da outra. Eu acredito que ali era tipo assim, ó, em 8 em 8 minutos, eu vou dizer que era assim para não exagerar, mas talvez fosse menos até. E foi passando a hora, e de repente eu comecei a sentir a contração. Durante a contração
eu sentia vontade de fazer cocô. Aí nisso eu fui pro chuveiro de novo. Tava frio, né, gente? Não esqueçam que tava frio. Fui pro chuveiro de volta, fiquei lá um tempão. E parecia assim que eu entrei em outro mundo, sabe? Aí eu acredito que eu já tava na Partolândia. Porque, de repente, assim, eu não sei, eu acho que eu dormia em pé também, sabe? Porque, de repente, do nada, assim, quando começava aquela contração vinha novo, parecia, nossa, onde é que eu tô? O que que tá acontecendo, sabe? Era muito, muito louco, muito estranho, sabe? Muito estranho mesmo. Aí eu só memorizava, assim, vou deixar vir. Depois dessa é menos uma. E pra mim tá com minhas filhas nos meus braços, era o que eu pensava. Aí eu aguentava aquela dor, aceitava ela e passava. Daí saí do banho e disse pra minha filha, a filha chama o pai e diz pra ele vir que tá perto. Aí ele veio, me olhou assim e eu disse, amor, tá perto, se ajeita porque logo nasce. Aí ele entrou pra dentro, mas eu nem consegui terminar de montar o carro, não sei o que. Eu disse, amor, o que vou fazer? Eu não controlo, tô só... O processo tá seguindo normal, eu não controlo. Aí ele entrou, foi pro banho. No que ele saiu do banho, eu disse pra ele, vou me ajeitar pra nós ir pra maternidade. Aí ele ficou aliviado, né? Aí, ele, como o carro não tava montado, ele ligou pra minha cunhada pra vir buscar nós, pra me levar na maternidade, né? E eu, nesse meio tempo, liguei pra minha irmã, ó, disse pra ela, olha, posso deixar as crianças sair agora, porque eu vou pra maternidade. Ela, claro, pode deixar. Organizei tudo ali, minha cunhada chegou, eu não conseguia sentar mais, né? Já não sentava mais, não só por causa que aumentava a dor, mas mesmo que eu, fora da contração, não dava pra sentar. Tava muito, muito desconfortável, doía, não tinha como eu sentar. Aí ela chegou, eu fui no banco de trás, junto com as crianças, fui de joelho até a maternidade. E, gente, era uma contração atrás da outra. E a dor, eu não sei dizer. É uma coisa assim que tu sabe que vai passar, mas que tu parece que tu não vai aguentar, sabe? Não vou dizer que é insuportável, porque não é insuportável. É uma dor que tu aguenta, que tu suporta, senão a mulher não ia parir. Mas é uma coisa assim que tu quer que passe. Vamos dizer bem real, tu quer que aquilo acabe. E a gente foi pra maternidade e eu nem vi o caminho, porque eu tava ali de joelho e orando, pedindo a Deus, Senhor, ajude que quando eu chegue lá, eu não esteja tão pouco de dilatação, eu quero que essa criança nasce logo. Claro que respeitando o tempo dela, mas assim que não demore tanto, eu não quero ficar tanto tempo lá esperando até a hora do parto, eu quero que dê tudo certo, era o que eu falava com Deus, né? Gente, eu cheguei lá, a gente foi direto na porta da emergência. Minha cunhada tocou a porta lá, tocou a campainha, quer dizer, já vieram atender nós. Meu esposo foi para a recepção fazer a minha entrada. E nisso já acionaram a maternidade e eu não conseguia sentar. A mulher queria que eu sentasse na cadeira de roda, eu não queria. Ela disse, moça, é obrigado, tem que sentar, senta que tu não pode ir caminhando. Eu sentei. Deus livre, que horror! Gente, que dor! Parecia que meu mundo tinha acabado, eu não queria ficar ali de jeito maneira. Aí nisso já chegou correndo a equipe da maternidade, uma residente, a médica e acho que mais uma. Chegaram lá, correndo. Onde é que tá a mulher parindo? Que tá ganhando nenê? Daí, aqui tava comigo assim, essa daqui. Olharam pra mim, mas tu não tá ganhando? Eu disse, não. Ai, meu Deus, elas disseram, ligaram pra nós lá em cima dizendo que a mulher tinha chegado na ambulância, tava o neném nascendo e era pra nós descer correndo. Daí a residente disse assim, eu tava no vaso fazendo xixi, saí correndo, porque achei que tava nascendo. Eu disse, não tá, mas tá perto, tomara a Deus, eu disse, né? E já fiquei muito feliz com elas, porque elas eram muito queridas, muito simpáticas, já rindo. Eu já ri também, já fiquei feliz. Eu disse pra elas, nossa, gurias, é vocês que estão no plantão. Elas disseram sim, a nós disse, ai, que bênção, que vocês são queridas. Eu juro por Deus que eu falei isso pra elas. Eu disse, que bom que vocês são queridas. Enfim, elas me botaram numa maca.
a residente disse, vamos fazer um toque rapidinho pra ver como é que tá o bebê. E perguntou se eu já tinha estourado a bolsa. Aí eu disse, olha, eu não sei dizer ao certo, tá saindo bastante líquido, mas eu não sei se é da bolsa, se a bolsa rompeu, eu não sei dizer. Aí ela me deitou, me ajudaram a subir na maca, eu deitei e ela rapidinho fez o toque e disse, não, o bebê tá alto ainda, a bolsa não rompeu, mas tá nascendo, vai nascer? Tá, vai nascer, já tá aqui bem encaixadinho, vai nascer. Aí fomos, me levaram na maca deitada pro elevador e eu, uma contração atrás da outra. Elas me orientando para não segurar a respiração, para soltar, muito querida elas. Subiram comigo, chegaram lá no quarto andar, onde fica a maternidade, foram direto para a sala de parto. E eu, quando vi, gente de Deus, eu falo muito gente, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, gente é uma coisa que nós falamos bastante, guria, gente. A gente foi direto à sala de parto e quando eu vi isso, eu fiquei muito feliz. Nossa, eu fiquei muito feliz mesmo. Era muita alegria, muita felicidade que eu sentia em meio a toda aquela dor, porque eu pensei, logo a Sofia vai nascer, eu não vou ficar aqui andando, não vou ficar aqui sofrendo, ela vai nascer, chegou o momento. E eu desci da maca, elas disseram, vamos tirar a roupa pra ti sentar ali na cadeira. E eu não queria que tivesse intervenção nenhuma, eu não queria soro, eu não queria episiotomia, eu não queria nada de intervenção, eu não queria que empurrasse minha barriga. Eu queria que fosse natural, eu queria que fosse o mais natural possível. E quando eu olhei para aquela cadeira, logo pensei, não, eu não queria ir para a cadeira, eu queria ganhar em outra posição, eu queria poder me ficar livre para mim ver o melhor lugar. E quando eu fui descer da maca, que eu olhei assim perto da parede, tinha um conjunto de banquinho. Não sei se você já viu algum parto humanizado, que estão chamando hoje em dia. Tem um banquinho em forma de U, que a gente senta ali, e a gente fica com a perna... pode ficar com a perna dobrada ali, é um banquinho bem baixinho, e a gente ganha o bebezinho sentado ali naquele banquinho. E quando eu vi aquele joguinho de banco, gente, eu fiquei tão feliz. E fiquei nossa, eu queria tanto isso pra mim. Aí quando eu desci, assim, elas me ajudaram a tirar a minha leg e aquela calcinha absorvente que eu tava. E quando ela disse, sobe na maca aqui, que eu vou te fazer um toque de novo. Quando eu cheguei perto da cadeira de parto, começou a vir outra contração. Aí nisso eu me segurei naquele ferro onde vai o pé e comecei a sentir a contração. E eu fazendo aquele barulho, né? Soltando pra fora. E quando ela disse assim, não, peraí, deixa eu fazer aqui mesmo. E eu de pé ali, com a perna aberta, ela fez o toque e disse, não, gente, vai nascer, tá nascendo. E quando ela falou assim, a médica, quem tava me atendendo era a residente, daí a médica disse assim, não, então, senta aqui, já puxou aquele banquinho. Nossa, eu fiquei tão feliz, assim, sabe, eu não sabia como me expressar, porque eu tava ali meio aquela dor, mas meu cérebro tava a mil, porque eu tava tão feliz com aquilo. Aí eu sentei naquele banquinho. Ai, aquilo foi ótimo. Sentei naquele banquinho e meu marido não chegava nunca. E logo veio outra contração, uma atrás da outra. Aí quando eu vi que eu tava já naquele ambiente seguro, que ia dar tudo certo, que tinha aquela equipe para receber meu bebê junto comigo, eu deixei acontecer, sabe? Eu passei aquela mensagem pro meu cérebro, olha, agora pode vir. E nisso já chegou uma mulher perguntando se era ali que tava a Lucinéia. Eu disse, ela disseram, sim, aqui, o marido dela tá aqui, ela quer que entre. Eu disse, com certeza, deixa ele entrar. Aí ele entrou, mandaram ele sentar atrás de mim, ele sentou atrás de mim, ficou de apoio assim pra mim. E no que ele sentou, veio mais uma contração e a bolsa rompeu.
A bolsa rompeu, ploft, e saiu aquele líquidozinho e não foi muita água, foi bem pouquinho, porque na verdade a minha nenê era grandinha pro meu tamanho e tava ali, era só ela, não tinha uma barriga enorme, era bem pouca água e o que tava tomando conta era ela mesma. Aí estourou a bolsa ali, eu disse, olha amor, a bolsa rompeu quando passou a contração, né? Eu disse, agora a bolsa rompeu. Daí a equipe muito querida, elas desligaram a luz, elas ligaram uma luz fraquinha, assim. Eu não lembro bem o que era, se era um tipo de abajur num pedestal, não lembro bem. Eu sei que ligaram uma luz mais fraca, colocaram tocar música, gente muito querida, aquela equipe. E perguntaram se eu gostei, eu disse que sim, que eu queria, que tava ótimo. Me elogiavam minha barriga, que tava muito bonita, que eu tava fazendo a força certinho, que eu já tinha coloquei ali naquela hora ali, já em casa, antes de eu sair, quando dava contração, eu já tinha vontade de fazer a força. Então lá eu já tava liberando. Dava vontade, eu já tava ajudando aquela vontade, sabe? E elas me incentivando, dizendo que tava tudo certo, que tava ótimo, que era assim mesmo. E eu acho que depois que deu a contração, que rompeu a bolsa, eu acho que mais 2 contração, e eu já senti ela a coroar. Aí o bicho pegou. Gente, eu gritei, eu dei um grito tão grande, que eu acho que nem que se eu tentasse eu conseguiria dar aquele grito que eu dei. Eu não sabia que eu tinha capacidade de dar aquele grito. Eu dei aquele grito tão estridente, tão enorme, que até minha mãe disse, Cris, não grita. Mas não tinha como segurar. Foi um grito que não teve como segurar. Saiu. E daí eu senti que ela coroou. E depois que ela coroou, não demorou muito tempo, porque daí começa, antes dela coroar ali, teve um intervalo ali que eu não tive contração, uns quantos minutos ali eu fiquei sem ter contração, e quando veio a contração pra ela coroar, que eu ajudei a fazer a força, que ela coroou, daí logo veio outra. Aí veio outra, ela coroou certinho, deu aquele intervalinho novamente, aí veio a contração com tudo, daí era quando ia nascer a cabecinha, né? E ela nasceu e veio direto para meus braços. Nossa, foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Foi a realização do meu sonho dela nascer e vir direto para meus braços. Eu tava sem roupa já na parte de cima ali e ela veio direto para mim, quentinha. Ai, foi tudo que eu sempre sonhei. Na verdade, foi muito melhor do que eu sonhei. E ela já chorou, deu aquele chorinho e olhou para nós e foi maravilhoso. E ela nasceu com 3 circular de cordão, tinha 2 no pescocinho, 1 em volta do corpinho. E isso não impediu dela nascer parto normal. E ela nasceu, veio para meus braços, depois nasceu a placenta. Ela com o cordão intacto ainda. Depois que o cordão parou de pulsar, foi cortado, meu esposo que cortou. E foi assim algo maravilhoso. Eu não tenho como descrever em palavras assim o sentimento que eu tenho em relação a isso, porque foi assim algo que eu queria muito que fosse natural, que não tivesse intervenção, e aconteceu melhor do que eu esperava, sabe? Foi realmente maravilhoso. Eu tenho contato da residente. Agradeci muito ela, depois falei com a médica também, agradeci muito a médica, porque foi algo assim, ó, que era tudo que eu queria. Mas claro, que para isso acontecer, eu fiz a minha parte. Eu fiquei até o último em casa, e é uma coisa assim que eu recomendo, mas eu entendo que não é para todas. Que cada mulher é uma, cada parto é um parto, e a gente sabe até onde a gente tem condição de ir, né? Tudo vai da nossa mentalidade, do que a gente coloca na cabeça, vai do que a gente propõe no nosso coração. Então, eu aconselho ficar em casa até que tu veja que realmente tu tá perto de ganhar.
Porque a gente vai muito antes pro hospital, a gente sofre muita intervenção, lá tu não tem liberdade de ir pro banheiro, de ir pro chuveiro, no caso, né? De deitar, se tu consegue deitar, de, sei lá, erguer a perna pra cima, fazer acontecer. Tem hospitais que não existe isso. E pra mim foi maravilhoso, isso foi ótimo ter ficado em casa até ali. Cheguei lá, foi melhor do que eu esperava. Então eu recomendo, só que não é para todas, né? Que tem mulher que talvez se sinta mais segura lá no hospital. Então daí vai de cada uma. Mas esse foi o relato de parto então da Sofia, da minha pequenininha. Hoje ela tá com 2 mesinhos e foi ótimo, foi a realização de um sonho meu. Quando eu falo sobre esse momento especial, eu sinto uma emoção tão grande porque toda a gestação eu planejei tanto isso. Eu imaginei tanto como seria, queria que fosse perfeito e eu sabia que não ia ser como eu realmente imaginava, porque não é assim, né, que a gente não pode planejar uma coisa desse tipo, isso daí vai acontecer conforme o nosso corpo for trabalhando e a gente não tem controle sobre isso, na verdade. Mas foi algo muito especial, eu nunca vou esquecer, vai ficar para sempre no meu coração, foi melhor do que eu pedi a Deus, Deus me surpreendeu. Realmente tenho muito a agradecer a Ele, porque eu orei muito durante a minha gestação para que eu tivesse esse parto natural, sem intervenção. Eu queria meu bebê nos meus braços logo que nascesse, porque eu não tive isso dos outros dois e eu queria isso. Eu queria muito isso e mentalizei muito isso na minha cabeça. Eu acho que isso ajudou bastante, porque para me dar força, sabe, para aguentar até ali, até eu ir pro hospital. E foi muito bom. E então é isso. Eu acho que há muitas outras coisas a se falar, mas esse vídeo não pode ficar muito longo, né? Senão vai chatear vocês. E eu quero fazer os outros 2 relatos. Tenho muito a conversar com você sobre maternidade, sobre amamentação, sobre gestação. Eu acho que a gente pode somar conhecimentos, né? Porque eu, quando estava gestante dela, busquei muito conhecimento com outras gestantes no YouTube, busquei conhecimento em blogs, busquei em sites, busquei muita coisa e aprendi muito, vi muito relato de parto. E tipo assim, eu pensava, ó, isso me serve, isso não me serve, e a gente vai, né, aprendendo muita coisa. Então esse foi o relato de parto da Sofia, que hoje tá com 2 meses. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal, deixem like, deixem seus comentários. Conta aí pra mim como é que foi o relato de parto de vocês. E se você tá gravidinha, se já ganhou seu bebezinho. Então é isso aí, espero que vocês gostem. Um grande abraço, um beijo no coração, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.